Olá, sejam bem-vindos a este que é o episódio 10 do podcast do curso do Novo Testamento. E no bloco dessa semana, é um bloco que compreende Mateus, nos capítulos 19 e 20, Marcos 10 e Lucas 18. O Salvador Jesus Cristo, ele ensina a respeito da importância do casamento eterno, bem como a importância de orarmos apropriadamente. Ele também ensina, por meio da parábola dos trabalhadores da vinha, que ele e nosso Pai Celestial são cheios de amor e misericórdia para com todos os filhos de Deus e desejam sinceramente que eles possam alcançar a vida eterna no reino de Deus. E ele também convida amorosamente um jovem rico a vender tudo o que possuía e a segui-lo. Nós iremos nos concentrar na experiência do jovem rico, conforme registrados em Mateus, no capítulo 19, dos versículos 16 a 22, e Marcos 10, dos versículos 17 a 22. Eu vou usar parte das duas escrituras, né, dos dois registros, conforme os registros com mais detalhes. E começamos vendo o seguinte, o seguinte conforme registrado, agora começando por Marcos e depois intercalando com Mateus, né? E saindo para o caminho, correu para ele um homem e, pondo-se de joelhos diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É interessante que o jovem rico reconhecia o Salvador como o Filho de Deus e alguém que poderia ajudá-lo em uma das perguntas que certamente eram mais importantes para ele. Ele coloca-se de joelhos diante do Salvador ao fazer essa pergunta. Ao que o Salvador então lhe diz: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E então o jovem lhe pergunta: Quais? E Jesus, respondendo, diz: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o jovem lhe disse: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? É interessante que aquele jovem já guardava todos os mandamentos conforme ditos pelo Salvador desde sua juventude. Mas ele faz uma pergunta-chave, que deve ser uma pergunta-chave mesmo para nós, né? Na busca por nossa salvação eterna. Que me falta ainda? Então o Salvador lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Esse é o registro conforme o versículo 21 de Mateus 19. Em Marcos, no capítulo 10, no versículo 21, nós vemos: E Jesus, olhando para ele, o amou, e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. É interessante que esse convite feito pelo Salvador é o mesmo convite feito aos outros apóstolos que estavam seguindo o Salvador Jesus Cristo. Portanto, aquele jovem estava sendo convidado para seguir o Salvador naquelas que seriam as experiências dos milagres e dos ensinamentos de Cristo, e que, sem dúvida, marcariam a vida daquele jovem para sempre. Mas o versículo 22, lendo em Mateus 19, traz o seguinte: E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Não só o fato de possuir muitas riquezas ou propriedades, mas de que seu coração estavam nessas riquezas, nessas suas posses, e ele não teve a coragem ou a disposição de deixar todas as coisas para trás para seguir o Salvador. Como o fato de fazer essa pergunta-chave pode nos ajudar a seguir melhor o Salvador Jesus Cristo em nossa busca para termos a vida eterna? O que me falta ainda? Podemos refletir qual o mandamento que temos vivido com exatidão e que não temos dificuldade em viver. Que mandamento você não tem dificuldade em viver? Talvez a lei do dízimo, ou a palavra de sabedoria, ou participar semanalmente das reuniões dominicais e da reunião sacramental, partilhando do sacramento. E qual mandamento te falta ainda? Que mandamento você tem mais dificuldade e que precisa viver com mais exatidão?
É interessante pensar que em Marcos, no capítulo 10, né, no versículo 21, não menciona que o Salvador expressou verbalmente o seu amor. No entanto, Marcos escreveu que Jesus, olhando para ele, o amou. Assim como esse registro, o Salvador olha para nós com o mesmo amor, ao nos convidar a agir naquilo que mais precisamos agir nesse momento, ao nos convidar a viver aquele mandamento que temos mais dificuldade, a fim de herdarmos a vida eterna. Como é que você sente que os convites do Salvador para melhorarmos são de fato um sinal do amor dele por cada um de nós? Consegue sentir o amor do Salvador justamente ao nos convidar para vivermos um mandamento com mais exatidão e que talvez hoje tenhamos maior dificuldade? O presidente Harold B. Lee ensinou: todos nós, se desejarmos alcançar a perfeição, precisamos, num momento ou outro, fazer a seguinte pergunta a nós mesmos: que me falta ainda? Sem dúvida, ainda mais do que perguntar a nós mesmos, precisaremos perguntar a Deus e ao Salvador Jesus Cristo: o que me falta ainda? E porque Deus e Jesus Cristo nos amam, eles certamente nos ajudarão a saber o que nos falta em nossos esforços para segui-lo mais fielmente. Agora, estamos dispostos a perguntar e então obedecer? Porque se perguntarmos, o Senhor certamente nos mostrará. Ao fazermos essa reflexão a nós mesmos, nós iremos identificar algo que nos falta. Mas ao perguntarmos a Deus, Ele vai nos mostrar aquilo que de fato nos falta. E precisamos ter a coragem de seguir aquilo que Ele nos mostrar. O convite do Salvador, vem e segue-me, se aplica a todos nós, tanto para os principiantes no caminho do discipulado, quanto aos que já vêm percorrendo esse caminho por toda uma vida. O presidente Russell M. Nelson ensinou: hoje eu os convido a examinar o seu discipulado. Eu os abençoo para que façam os ajustes necessários a fim de que seu comportamento seja enobrecedor, respeitoso e que represente um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Ele ainda disse: Jesus Cristo dirige os assuntos de sua igreja. Testifico que segui-lo é a única maneira de obter felicidade duradoura. Ao terminarmos esse episódio de podcast, meu convite é que possamos fazer essa pergunta, tanto a nós mesmos, como principalmente a nosso Pai Celestial: o que me falta ainda? E à medida em que o Espírito nos indicar aquilo que nos falta, que possamos ter a coragem de deixar todas as coisas para trás e seguirmos essa inspiração que vem de Deus, a fim de nos prepararmos adequadamente para um dia recebermos a vida eterna. E deixo esse episódio de podcast em nome de Jesus Cristo. Amém. Lembre-se de acessar o link que está na descrição para registrar que você assistiu ou ouviu esse episódio de podcast para que possamos lançar sua presença, ok? Muito obrigado. Nos vemos nos outros episódios. Até mais.